Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, Salmo de número 40, versículo 1. Acredito que é um texto já conhecido por todos, mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre combatendo a impaciência. Quem aqui é impaciente? Levanta a mão aí. Eita, glória a Deus. Palavra para você hoje, varão. Pela manhã nós falamos sobre procrastinação. Quem não sabe o que é essa palavra, nós falamos sobre a questão de adiar, né? De prolongar. Uma coisa que é para ser feita hoje, a pessoa fala assim, amanhã eu faço. E é um tal que deixa para amanhã e nunca faz. Isso é procrastinar. Nós aprendemos pela manhã, né? Você precisa vir ao culto da manhã também, que tem sido ministrações de palavra de Deus para a sua vida. Como é importante nós aprendermos a administrar o nosso tempo, administrar as nossas coisas. Deus muitas vezes nos abençoa e nós às vezes perdemos a bênção, porque não sabemos administrar nem o nosso tempo e nem a nossa vida. Então, a questão da mordomia cristã, cuidar daquilo que o Senhor nos dá, é algo que o Senhor nos ensina na palavra. A mordomia é o cuidar daquilo que o Senhor nos dá. E falamos pela manhã, essa pregação deve estar disponível essa semana. Ainda essa semana você pode entrar lá no canal da igreja e poder assistir o que nós falamos sobre isso. Eu tenho a certeza que você vai crescer muito com a palavra de Deus. Agora eu quero falar sobre impaciência. Essa questão do coronavírus, das doenças, das crises, das aflições que estamos vivendo, as pessoas estão andando muito impacientes. Isso tem criado transtornos na família, no trabalho, na vida social. A impaciência também, ela causa problemas na saúde, gerando a tal da ansiedade, que todo mundo sabe aí como funciona. Ao ponto de pessoas terem que ir a psicólogos e quando não se resolve, vai a psiquiatras. Porque a ansiedade é um transtorno emocional que gera um número muito grande de sintomas, né? Como ataque cardíaco, como a questão da própria diabetes, os problemas de desmaio, né? Problemas físicos, emocionais, porque a ansiedade ela traz dificuldades psicológicas. E os terapeutas estão aí trabalhando duro nesse tempo de coronavírus, de distanciamento social, de medo, as pessoas estão vivendo essa ansiedade. E a impaciência é algo que talvez esteja na vida dos cristãos e não deveria estar. E nós vamos aprender hoje sobre a questão de controlar essa impaciência que está dentro de nós. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 40, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Vamos ler todo o texto? Vamos lá? Os estudiosos consideram a impaciência um dos principais sintomas da ansiedade. A pessoa que é ansiosa, ela não consegue esperar, ela não consegue aguardar. Alguns casos têm que ser acompanhados, né, de distúrbios nervosos, em alguns momentos irritabilidade muito severa. E eu lendo alguma coisa sobre esse assunto, também dentro da mordomia cristã, né, que é o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, eu fui ler um texto sobre a doutora Márcia Estela Ribeira Feliciana, que diz o seguinte: na maior parte das vezes, esse transtorno, ansiedade, acompanhado de nervosismo, irritabilidade e impaciência, está relacionado à permanência do sujeito em ambientes e situações geradoras de estresse, tensão ou pressão contínuos, ou então a períodos de preocupação causados por algum problema em alguma área da sua vida, profissional, afetiva, familiar ou financeira. Então a ansiedade ela vai surgir e a irritabilidade vai surgir mediante um estado de pressão, de um problema que muitas vezes chega à nossa vida. Nós somos, né, pensamos de forma espiritual, cremos na palavra de Deus, cremos no Espírito Santo, mas nós somos seres humanos. Nós precisamos também saber lidar com a nossa natureza,
O equilíbrio emocional e psicológico, ele é muito importante. Então a pergunta é, o que faremos diante desses quadros que se apresentam diante de nós? Quando nós vivemos a impaciência, nós tomamos a frente e tomamos decisões precipitadas. Uma das características, principalmente na vida conjugal, que nós encontramos, é muitas vezes o casal, na hora do estresse, acaba emitindo uma palavra mal colocada, no momento errado, que não deveria ser aplicado naquela hora. Aquela palavra cria-se uma cicatriz que muitas vezes percorre o casamento inteiro. E a gente se depara no aconselhamento para conversar, e aí a pessoa diz, aconteceu isso, tal dia, tal hora, assim. Aí o cônjuge olha, mas meu amor, você nunca falou isso. Porque lá atrás, por uma questão de uma impaciência diante de uma realidade que não poderia acontecer naquele momento, diante de uma ansiedade, de uma irritação, a pessoa não teve o domínio próprio da sua natureza, porque isso é bíblico, nós precisamos dominar a nossa natureza. A pessoa emite uma palavra e mata o outro, destrói o outro. E muitas vezes isso nós encontramos até no nosso meio religioso. Entre irmãos de departamento e organizações que de repente, numa palavra mal colocada, numa expressão, numa assembleia, numa sessão, fere e mata a vida espiritual de alguém. Então eu quero falar com você nesta noite com a preocupação de que a sua impaciência pode estar destruindo a sua saúde, a sua família e a sua vida. E quem sabe a sua impaciência pode estar destruindo até as pessoas que estão à sua volta. Porque de alguma forma você pode estar refletindo nelas a sua impaciência, a sua forma de agir com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu amigo, ou você que é patrão, talvez possa estar agindo de alguma forma com os seus funcionários. Então nós precisamos, como cristãos, aprender a dominar a nossa natureza. Cristão não pode sair por aí dando chilique. Cristão não pode sair por aí gritando com carteiro, com lixeiro, com motorista. Um cristão precisa dominar a sua natureza. A sua casa não pode ser um escândalo para a rua. A sua casa não pode ser uma vergonha para o evangelho. Um cristão autêntico, que teme a Deus, precisa ter paciência até na tribulação. Porque o texto de Salmo ele é muito real. Esperei confiantemente pelo Senhor. E esperar, paciência. Esperei confiantemente, esperei com paciência. Porque muitas vezes até o milagre que a gente quer, a porta aberta que a gente deseja, não chega do jeito que você quer. Vai chegar do jeito que Deus pretende e deseja. E há muitas pessoas vivendo um momento de crise emocional, psicológica, familiar, porque não sabe controlar a sua natureza. E nós precisamos pensar sobre isso nessa noite. E eu quero ajudar a você a acordar bem, eu quero ajudar você a dormir bem, eu quero ajudar você a ter um dia de trabalho tranquilo, mesmo quando tudo esteja caindo à sua volta, mesmo quando tudo parece estar dando errado. A paciência, o controle emocional é a melhor característica, é a melhor ação que nós como cristãos precisamos ter nesse tempo. Quem viveu esse período de coronavírus, a nossa igreja aqui sabe muito bem. Foi um tempo de paciência, foi um tempo de esperar, foi um tempo de preocupação para todos nós, aqui quem trabalha, quem tem negócios, quem precisa dar aula, trabalhar, sabe que o tempo de coronavírus, esse tempo de distanciamento, e ainda estamos, não acabou, e também estamos num processo de crise econômica, tudo isso mexeu com a gente. Tudo isso abalou a nossa fé. Alguns irmãos foram para a glória. Alguns irmãos adoeceram. Alguns irmãos, a sua empresa quebrou. Outros perderam o seu emprego. E tudo isso causava em nós o quê? Aflição, angústia, porque eu presenciei isso na minha vida e eu acredito que mais à frente isso não sei se vai acontecer de novo. Mas como pastor, foi a primeira vez que eu vi a igreja fechar. A nossa igreja não fecha nem dia de carnaval. Domingo de carnaval ela funciona. A gente nunca fechou para ano novo, para Natal. E aí você vê, foram 2 meses, se eu não me engano.
A igreja acesa, as pessoas entrando para fazer as suas orações, mas não havia culto, não havia música, não havia louvor, não havia oração, não havia nada. E aquilo foi durante 2 meses e a gente olhava aquilo, meu Deus, o que vai acontecer conosco, com a igreja, com o Brasil, com a nossa vida? Porque até aqui, até ali a gente não sabia. Isso criava o quê? Ansiedade, porque a gente quer ver as portas abertas. Criava ansiedade porque você não sabe o amanhã, mas nós aprendemos a esperar. Esperar até que as coisas estão indo, caminhando, e a igreja de Jesus, depois de 1 ano e meio, ela continua de pé, para a glória e honra do Senhor. A sua vida está aí, você se guardou, Deus abençoa a sua vida, e nós vamos continuar a caminhar. Mas a impaciência pode levar você a tomar uma atitude que você vai se arrepender pro resto da vida. Então eu quero pensar um pouquinho com você, qual é o problema de sermos impacientes? O que faz... Quais são as características de um cristão que é impaciente? O que ele pode transmitir com a sua impaciência? O que ele pode transmitir para o outro? Porque não sabe esperar, não sabe aguardar o momento certo da bênção, não sabe esperar a hora da porta abrir. O que isso pode transparecer para quem nos vê? Para quem acompanha a sua caminhada? E eu quero falar o primeiro. O perigo de sermos impacientes é gerar uma superficialidade. A superficialidade é fazer algo de uma forma não segura, não concreta. Superficialidade é exatamente não ter profundidade. Quando nós somos impacientes, que nós estamos fazendo um trabalho ou desenvolvendo alguma coisa, nós corremos o risco de ser superficiais naquilo que nós temos que fazer. É mais ou menos parecido com o que falamos pela manhã. Nós falamos sobre a procrastinação. Quem deixa para amanhã, para fazer em cima da hora, faz sob pressão. E fazer sob pressão gera doença. Uma pessoa que tem um trabalho para fazer, né? É como nós falamos. O camarada deixa para fazer o imposto de renda no último dia para entregar. O indivíduo estuda o ano todo para fazer um concurso e ele sai de casa, chega atrasado e o portão fecha. Né? Ele não teve uma administração de chegar 2 horas antes, não se preocupou com o trânsito. Então, quando nós falamos de impaciência, pode gerar em nós superficialidade. E as mulheres que sabem aí cozinhar, né? Sabem cozinhar, eu sei que o homem também sabe. Você que quando prepara aquele jantar, com calma, com carinho, com atenção, com os mínimos detalhes, né? Botando a folhinha no lugar certo, botando lá a cebola no lugar certo, aquele prato de salada. A coisa não fica mais agradável, sim ou não? Não fica mais agradável quando você faz com paciência, com calma? Agora, quando você faz correndo, você pega ali o arroz e feijão, joga dentro de uma frigideira, faz um mexidão, né? Quem sabe que é mexidão, sabe que o mexidão é bom pra caramba. Pega o que está ali, joga, esquenta, meu irmão, e manda para dentro. Tá bem, vai ser legal, gostoso, mas não é a mesma coisa. Então o perigo de você ser impaciente é você tomar decisões que podem comprometer toda a sua história. E olhando aqui, um texto escrito por Richard Forst diz o seguinte: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. Nós não sabemos esperar. A necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade, que saibam esperar. Ter paciência, irmãos, cuidar das nossas coisas com zelo, com calma, sem fazer gatilho, sem fazer emenda, sem tentar fazer as coisas precipitadas, leva à perfeição. Mas a impaciência leva à superficialidade. Se você deixar de cuidar da sua família, cuide da sua família com calma, com cuidado, zele pelo seu filho, tenha paciência. As coisas não são do jeito que você quer, as coisas não estão do jeito que você deseja, mas cuide da sua família com profundidade, com cuidado, com paciência. Há muita gente que acontece um problema com o filho, ele quer resolver agora. Vai dar um castigo, vai bater, mas às vezes não é a solução.
Quem sabe um diálogo, quem sabe um passeio no parque. Quem sabe comprar uma pipoca e sentar com o menino ou a menina e dialogar com ele. O que está acontecendo, meu filho? Por que você está assim na escola? Por que você está vivendo dessa forma? Paciência. Tem gente que casa no primeiro problema do casamento quer chutar tudo pro alto. Aí eu estou vendo aqui 57 anos de casado. Não vou nem perguntar quais foram os problemas que existiram. Paciência. Quando nós não temos paciência diante do problema, nós somos superficiais. Fazemos as coisas de qualquer jeito, não temos profundidade naquilo que fazemos e quando fazemos, não temos o resultado que desejamos. Então olha para a sua vida, olha para o que está acontecendo na sua casa, olhe para a sua vida espiritual. Você precisa trabalhar a paciência. As coisas não são do jeito que você deseja ou do jeito que você pensa. E isso é algo que a gente precisa carregar no nosso coração. Segundo, o que a impaciência pode produzir em nós? Insensibilidade. Além de trazer essa visão, né, de insegurança, a insensibilidade é algo real e com aqueles que são impacientes. Porque a pessoa que é impaciente, ele quer resolver o problema agora. Ele chega numa loja, pede uma peça, a peça não vem do jeito que ele quer, ou ele compra a coisa, demora a chegar, ele já quer brigar com todo mundo no balcão. Ele quer bagunçar todo mundo. Aí sabe o que é isso? Gera em nós insensibilidade, porque a gente esquece que o outro também é gente. A gente esquece que vem um ser humano do outro lado. E a gente quer resolver o nosso problema. Às vezes na igreja, as pessoas estão aí, daqui a pouco há um desentendimento, e o irmão às vezes gera uma palavra, mata o outro, mas não pensou que o outro vai ficar ferido com aquilo. É claro que a gente tem que dizer não, a gente tem que resolver as coisas, ó, não é desse jeito, é dessa forma aqui, mas a gente não pode perder esse sentimento de entender que existe uma pessoa do outro lado, tem um ser humano. Não sei se foi domingo passado que eu dei aqui o testemunho, fui não sei se eu estava no banco, agora nem lembro mais, eu sei que estava pagando alguma coisa. Porque a bolsa bateu na cabeça de um menino lá, as mulheres começaram a se atracar, uma confusão danada. Uma coisa simples, de um domínio próprio, né? Dominar a nossa natureza, saber falar na hora certa, no tom certo, no momento certo. Gerou uma confusão porque uma bolsa bateu na cabeça de um garoto e a irritabilidade presente na vida. Irmãos, não adianta nós chegarmos no culto, glorificar a Deus, falar em línguas, pular, um monte de barulho. Aí chega na segunda-feira, não dá um bom dia ao porteiro, não dá um bom dia ao carteiro, não trata as pessoas como ser humano. A gente vê isso por aí. Esteticamente, poder de Deus. Mas na vida íntima, pessoal, sepulcro caiado. Bonito por fora e por dentro podridão. Quantas vezes nós vemos gente com discurso religioso, mas os seus atos não transmitem para o mundo a glória de Deus. É sal que não salga, é luz que não ilumina. Nós precisamos trabalhar uma reforma, não é externa, é uma reforma interna. A nossa natureza humana precisa ser trabalhada com a palavra de Deus. Se você é uma pessoa inquieta, impaciente, agressiva, e há casos até de violência familiar, homens batendo em mulher, e mulher também batendo em homem. Casos absurdos acontecendo, porque a impaciência que traz essa natureza carnal dentro de nós não é dominada pelo Espírito. E o que adianta glorificarmos a Deus, o que adianta cantarmos, o que adianta pularmos e outras coisas mais esteticamente, mas na nossa vida, caminhando em Jesus, nós não temos a paciência com aqueles que estão à nossa volta. Isso aconteceu com Saul. Saul, quando vivia a opressão espiritual, Davi ia lá, pegava a harpa, servia, tocava, trazendo paz ao coração de Saul. E o texto diz que Saul, né, ele amou Davi. Mas quando Davi torna um obstáculo no caminho de Saul, e você vai ver isso em 1 Samuel 18, 7-9, a impaciência, fruto do orgulho e da ansiedade, trouxe toda a desgraça na vida de Saul. Então o que nós precisamos entender é que talvez os problemas que você está vivendo
É hora de você, calma, refresca a cabeça. As coisas vão acontecer no seu tempo. A sua casa, a sua família, a sua saúde. É tempo de paciência. Tem que tratar, tem que cuidar. Tem que educar os seus filhos. É tempo de crise econômica, é tempo de economizar. Paciência, não é agora. Porque se nós partirmos para resolver tudo do nosso jeito, nós vamos trazer dificuldades para a nossa existência. E há caminhos que o homem parece ser bom, mas o seu fim não é bom. Terceira, o que a impaciência pode trazer para nós? Incredulidade. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há muitas pessoas que até não têm paciência de esperar a voz de Deus. Eu conheço pessoas que se afastaram do caminho do Senhor porque passaram alguns anos orando por algo que desejava, e esse algo não aconteceu. As pessoas simplesmente foram embora da casa do Senhor, porque entenderam que Deus não estava ouvindo a sua oração e resolveram então se afastar. Até na oração nós temos que ser pacientes. Até no milagre nós temos que ser pacientes. Até nos sonhos e projetos que nós temos que ser pacientes. Porque o texto diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu para mim, Ele ouviu o meu clamor e atendeu o meu pedido. A paciência gera impaciência, gera incredulidade. Uma pessoa que não sabe esperar o tempo do seu milagre, da sua graça, demonstra falta de fé. Porque não adianta você orar e tentar ir pelos cantinhos e arrumar um jeitinho. Um jeitinho para o trabalho, um jeitinho para o currículo, um jeitinho no político, um jeitinho aqui e ali, para tentar fazer alguma coisa. Você está mostrando incredulidade. Porque se você ora, se você clama, se você pede a Deus, paciência. A paciência ela vai chegar no momento em que Deus vai responder a sua oração. Mas é no tempo dele, não é no seu tempo. E há muitas pessoas ansiosas, espiritualmente também, que querem ver a coisa acontecer. Ora, você quer ver a luta mais difícil do que a vida de um pastor? Que tem que tomar conta de uma congregação, cuidar de gente e ainda administrar e fazer as coisas acontecerem. E toda semana os problemas chegam. Isso não é no meu caso, não, é de todos. Pastor, a caixa d'água não está dando mais conta. Tem que providenciar. Pastor, os banheiros, isso e aquilo, porque o culto é bonito. Mas quando acaba aqui, existe uma semana de trabalho, de limpeza, de administração, do som que quebrou, da mesa que quebrou, da lâmpada que não está funcionando. E tudo isso gera em nós ansiedade, dificuldades. Porque somos seres humanos. Temos obra, tem que pagar o pedreiro, tem que comprar material. E os irmãos estão chegando junto, mas ainda não é o suficiente. E a gente vai trabalhando o emocional e o espiritual. Mas isso também é na vida de vocês, acredito. No concurso, no trabalho, em casa, algo que você deseja. Mas quando nós oramos e somos impacientes, mostra que nós não temos fé. A fé é uma característica de esperar. Eu não estou dizendo uma fé que acomoda, que senta e deixa a casa cair e está tudo bem. Não, não, não. É uma fé que você continua a lutar, mas você sabe que o Senhor está pelejando pela sua vida. O Senhor está pelejando pelo seu trabalho, que você não está sozinho. Vai lá no exame médico, vai no tratamento médico, tem uma fila imensa. Todo mundo tratando, você está lá também, mas você é diferente. Sabe por quê? Porque você sabe que no seu tratamento Deus está contigo. Você orou, a igreja orou. A irmã Laíla deu o testemunho dela ontem aqui no culto das mulheres. A filha dela foi para casa, 2 horas teve que voltar para o hospital, emergência, quem conhece a Sarinha sabe, máscara e tudo mais. Uma dificuldade tremenda, a menina com o pulmão só, e ela já não estava entendendo o que estava acontecendo, ela contando o testemunho dela. E de repente, vamos internou a menina, coisa de uma hora para outra, não sabia nem o furacão estava passando. E lá dentro agravou ainda a situação, a menina começou a sentir dor, ela testemunhando. Uma hora que ela começou a chorar, e só chorar, só chorar. E aí, todo mundo que ligava, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não tem nada bem. Agora não tem nada bem. Aí foi a hora de você largar tudo, entregar tudo e dizer, ó, não tem mais jeito, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, não tem mais a minha impaciência, não adianta mais a minha vontade, agora é a hora de entregar na mão de Deus. Aí foi quando ela
falou que ela deitou com a filha, com a Sara, e começou a chorar, pedindo que Deus viesse resgatar a filhinha dela lá. Amados irmãos, vivemos um tempo de aflição, de angústia. O número de pessoas usando remédio aumentou, calmante, tranquilizante não, depressivo. Há um número de pessoas procurando psicólogo, psiquiatra aumentou. Quando nós colocamos aí o telefonezinho, quem problema de ansiedade, angústia, medo, pode ligar para esse telefone, nós vamos fazer um atendimento espiritual. Primeira semana, 8 pessoas, gente que procurou suicídio, que viu na internet, ligou para a gente, estamos lá, estamos trabalhando, tentando fazer a obra de Deus. É um tempo de ansiedade, é um tempo de morte, é um tempo de angústia. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida psicológica. Nós precisamos de equilíbrio nesse tempo. Precisamos de calma e precisamos principalmente de confiar no Deus que nós servimos. As coisas não estão bem, as coisas não estão indo bem, a economia está ruim, o desemprego está batendo, as mortes não estão vindo, doenças de todo tipo estão aparecendo. Mas nós precisamos confiar no Senhor. A impaciência não vai ajudar a sua vida. Você precisa acalmar o seu coração, entrar no seu quarto, falar com Deus, colocar diante dele: Senhor, estou vivendo esse problema com meu filho, com a minha família, com meu esposo, com a minha casa, com a minha saúde. Eu não sei a crise que você está vivendo. As vendas caíram, Senhor. A venda não está indo bem. Eu não estou conseguindo manter a minha casa. Meu irmão, paciência. Entra no teu quarto, fala com teu Deus, clama a Ele e Ele vai cuidar de você. O Salmo diz: esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu creio que Deus vai ouvir o seu clamor nessa noite. Deus trouxe você aqui para trazer e tranquilizar o seu coração. Há um tempo para todas as coisas. O tempo vai chegar, o momento vai chegar. Mas descansa no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu tenho a certeza que essa palavra pela manhã, sobre procrastinação, como também hoje, sobre paciência, está trabalhando no coração de muitas pessoas aqui. Você não consegue mudar os projetos de Deus. Deus tem um plano e um projeto para cada um de nós. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Nós precisamos esperar no Senhor, viver essa crise que está instalada, mas passar pelo deserto, passar pelo mar que o Senhor abre, confiando que Ele está conosco em todo o tempo. Então, segunda-feira, amanhã, você vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, eu não sei o que você vai fazer, mas deixe o seu coração tranquilo, o Senhor está cuidando de você, está cuidando da sua família, está cuidando da sua casa, está cuidando dos seus filhos, está cuidando da sua saúde, está cuidando das suas finanças, do seu emprego, mas você precisa confiar que o Senhor está cuidando de você. Eu quero orar pela sua vida, convido você a fechar os seus olhos. Se você está vivendo, convido o Ministério de Louvor para cá. Momento de ansiedade, tristeza, angústia. Você tem olhado um para um lado e para o outro, não tem encontrado saída, está perdendo até a alegria de viver. Meu irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai trazer tranquilidade ao seu coração. Em nome de Jesus, o Senhor vai trazer paz à sua mente. Você vai dormir em paz. Você vai ficar tranquilo na madrugada, vai ter o sono do justo. Vai levantar segunda-feira para trabalhar glorificando a Deus, porque o Senhor é contigo. Por mais que as coisas estejam embaraçadas, confusas, difíceis, as coisas não se encaixam. Mas você precisa confiar com paciência no Senhor. Ele vai desenrolar essa situação. Ele vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai trazer vitória sobre a sua vida, porque Ele é Deus, Emmanuel, Deus conosco, Deus presente que ouve a nossa oração. E Ele está ouvindo a sua oração nessa noite. O que te perturba? O que te causa ansiedade? O que está tribulando o seu coração? Espera com paciência no Senhor e Ele vai ouvir a sua voz. É seu filho que está nas drogas? Em nome de Jesus ele vai ser liberto. É seu marido que está no álcool? Em nome de Jesus ele vai ser liberto. É sua esposa que está afastada? Em nome de Jesus ele vai ser liberto. É seus filhos que estão longe? Em nome de Jesus ele vai ser liberto. Creio nisso, em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus. Algumas pessoas que mandaram também pedido de oração pela internet. Está aqui a irmã Magna Braz, a Maiara,
Oração pela Lavínia, filha da Bia, né? Está com bronquiolite. Vamos orar também. E eu creio nisso. Eu creio que um Deus que ouve a oração. Feche seus olhos. Pai, essa palavra que traz sobre nós o conforto do descanso no Senhor. Nós queremos, ó Deus, depositar no teu altar nesta noite. Sabemos que é um tempo difícil, é um tempo confuso, é um tempo de angústia, é um tempo de medo, preocupação, e as pessoas estão enlouquecidas de um lado para o outro, sem saber o que fazer, muitos tirando a sua própria vida, perdendo a alegria de viver, não dormem, não comem, não conseguem paz. Eu quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que traz o domínio próprio da nossa natureza humana, traga sobre nós a mansidão, traga sobre nós, ó Deus, a tranquilidade, a paz no nosso espírito. E se há alguma pessoa nos assistindo nessa noite, que talvez esteja vivendo a crise da ansiedade, a crise do medo, a crise da angústia, a crise do suicídio, em nome de Jesus nós repreendemos esse espírito. E cremos que a tua palavra produz vida, porque há esperança em Jesus Cristo. Não há outro além de ti. Eu quero orar, ó Deus, pelas famílias que estão reunidas nessa noite, nesta igreja. Eu não sei qual a crise, qual a luta, qual a batalha que está sendo travada, mas traga ao coração dos seus filhos a paciência de esperar no Senhor, de aguardar no Senhor. Que a insensibilidade seja repreendida, que a incredulidade seja repreendida, Senhor. Que o sentimento, ó Deus, de superficialidade seja também repreendido. Que seus filhos possam depositar a fé no Senhor e saber esperar no Senhor. Que nenhuma atitude, nenhuma escolha possa ser feita de forma errada. Que seus filhos venham se arrepender. Eu creio no nome de Jesus em casamentos restituídos. Eu creio em nome de Jesus em cura física. Eu creio em nome de Jesus em portas de emprego. Eu creio em nome de Jesus em sucesso nos negócios através do Senhor. Eu creio, ó Deus, no sucesso, ó Deus, e também no alcance dos concursos que os adolescentes e os jovens têm feito, que produz também impaciência e produz também, ó Deus, ansiedade. Eu creio num Deus que controla a nossa vida e que tudo que o Senhor tem guardado para nós está, ó Deus, em tua presença. Abençoa o teu povo nessa noite. Traga sobre nós a tua paz e que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de conquista, que seja uma semana de tranquilidade. Os problemas que virão, possamos ter calma para poder resolver cada uma delas. E traz sobre nós, ó Deus, essa palavra. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor, inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Vamos colocar em pé nesta noite?